Alô, Liberoite, tudo bom com vocês? Oi, gente, eu subi aqui para tomar um mate. Olha só, eu tenho essa cuia aqui da República Rio Grandense, que é linda, meu pai que me deu. E eu não ia fazer um vídeo hoje porque eu tô um pouquinho afônico, eu fiquei a semana inteira um pouco resfriado. Eu acredito que em função de um estresse familiar que eu passei, que eu venho atravessando no decorrer do último mês, que eu não compartilhei com vocês, porque são questões muito particulares, mas o fato é que eu resolvi, né? Às vezes a gente precisa, espero que vocês me entendam, né? Deixar a ética um pouco de lado e desrespeitar algumas regras para que as circunstâncias não piorem, né? Nós vivemos num país extremamente atrasado no que diz respeito a muitas questões, né? E sinceramente, se a gente for prestar atenção a tudo isso, a gente fica muito engessado, né? Mas eu acho que era o melhor a ser feito. Era um problema com a minha sobrinha e eu acho que nós tomamos a decisão certa. Minha mãe e eu nos unimos e resolvemos a situação, tá? Eu vou deixar aí pro imaginário de vocês, não é difícil de imaginar o que aconteceu. Muito bem, eu quero fazer um relato e aproveitar que eu estava aqui pensando em tudo isso, e está muito fresco agora, sobre o início de tudo isso, como tudo isso começou, né? A minha mãe sempre teve uma ligação muito forte com a religiosidade, né? E então ela era católica. É interessante que isso não veio do berço dela, porque a minha avó era uma analfabeta, era portuguesa analfabeta, extremamente simples, coitada da minha avó. Nossa, uma pessoa extremamente ignorante. Depois eu faço um relato de como foi a morte dela, vocês não vão acreditar. E a minha mãe então sentiu a necessidade de procurar a religião. Fato é que lá na região que a gente morava em Porto Alegre, uma região central, havia uma vila, uma mini favelinha, uma vila. Em torno, muitos prédios, né, da classe média de Porto Alegre e tal. E era muito comum naquela época o uso da heroína no Rio Grande do Sul, né? A heroína chegou com muita força no Brasil, mas no sul do Brasil ela chegou com mais força ainda. Deixa eu ajustar um pouquinho isso aqui, que eu acho que tá um pouco alto, né? Acho que assim tá melhor. Então, como no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, tem muitas praças, era comum a gente ver as seringas espalhadas e as pessoas picadas. Era uma cena realmente muito tétrica, assim, de assistir, sabe? E os pobres usavam a heroína, que é cara, mas também se picavam com outras coisas, com a cocaína, enfim, né? Com o que aparecesse. E aí vem o surto da AIDS, enfim, naquele contexto. A minha mãe teve uma relação forte com a Igreja Católica, tanto é que quanto o Papa João Paulo... Qual é o nome daquele Papa mesmo? Que eu esqueci, João Paulo não sei das quantas. É de Dom João, eu não sei, eu tô confundindo com a família real brasileira, tá? Me desculpem, minha cabeça não tá muito boa hoje, vocês devem estar percebendo que eu estou um pouco afônico, né? E tem uma foto famosa desse Papa lá em Porto Alegre com umas criancinhas em volta. A minha mãe é uma das crianças que pegam na mão do Papa. Então ela sempre teve uma relação forte com a religião. Eu acho que não foi muito legal, mas cada um é de um jeito, né? Posteriormente, ela tem um contato breve com a Umbanda, muito breve, né? As pessoas não têm muita orientação e vão buscando. E na Umbanda tem aquela coisa do pai de santo, da mãe de santo, que seriam os teus guias, né? Mas ela me conta que quando ela percebeu que aquela mulher estava doente, né, que a saúde começava a faltar, que aquela mulher não previu nada, que os tais poderes que ela dizia que tinha não aconteceram, ela também ficou incrédula e se mandou. Então ela tem o primeiro contato com os Mormons. Ela morava ali na Avenida Ipiranga, em Porto Alegre, sabe? E a princípio ela não dava muita bola e eles começam a investir um pouco mais. Ocorre que eu nasci. E eu era uma criança muito obesa. Eu nasci com 5 quilos de uma mãe de 15 anos de idade. Então ela reclama que até hoje ela sente dor, né? No corte da gravidez, por conta disso. E eu não podia, eu nasci, né, com alguns probleminhas e tal, fiquei na incubadora para ver se emagreci um pouco e tal. Fui até exposto na maternidade fêmea lá de Porto Alegre, né? Fiquei exposto lá com um bebê gigante, depois de uma semana uma guria lá pegou meu lugar, desgraçada. Mas, brincadeira. Mas enfim. O que aconteceu? Havia um xarope que eu não podia tomar em nenhuma hipótese, que era o xarope Aerolinha. Como eu nasci com bronquite, o médico receitou, mas eu comecei a ter uma reação, né, o meu batimento cardíaco começou a acelerar.
Minha mãe então deixou de dar, mas deixou em cima de um móvel alto. Ela nunca imaginou que eu poderia pegar. Nessa época eu já engatinhava, né? Engatinhava, andava mais ou menos. E aí eu tive. E eu gostava daquele xarope porque ele era docinho, né? Então eu consegui alcançar de alguma maneira, eu não me lembro desse episódio, até ela que me conta. E... Nossa, é engraçado isso. Então eu tomei o xarope inteiro, o frasco inteiro. Ao invés dela descartar o xarope, ela deixou lá e eu peguei. Acontece que nesse momento o meu batimento cardíaco acelera, eu começo a ter dificuldades respiratórias e os mormons passam naquele exato momento dentro para visitá-la, os missionários mormons, né? E aí ela desesperada falou: tem que levar meu filho para o hospital porque ele vai morrer. E o tal do missionário mormon diz assim: não, só avisa pro companheiro dele e diz assim: olha, liga pro presidente da missão que, vocês me desculpem, tá caindo aqui porque eu tô apanhando numa coisinha aqui, tá caindo, tá? Avisa pro presidente da missão que eu vou ter que ultrapassar os limites da nossa área, né? Porque é tudo delimitado, que ele ia ter que burlar essa regra porque era uma situação extraordinária, né? Excepcional. E muito bem, fui até o médico, até o hospital. Eu não sei se eu tive que fazer uma tipo de lavagem, não lembro o que aconteceu. Eu acho que foi isso que aconteceu, acho que eu tive que fazer uma lavagem, sobrevivi muito bem. E aí minha mãe ficou encantada, né? Encantada com os missionários, e ela achou aquilo uma prova de Deus, né? É compreensível. Então ela começa a frequentar a seita mormon. Né? E ela gostava, a princípio ela não era tão fanática, nada disso, e eu normalmente fazia o que ela tinha que fazer. E o tempo se passa. Posteriormente, nós nos mudamos para a Estalagem, que é uma cidadezinha da Grande Porto Alegre. É bonitinha, é simples, mas arrumadinha, tudo muito bem arrumado. As calçadas são repletas de hortênsias, é uma cidadezinha bonita. E simples, barato de se viver. E o que aconteceu? Nessa época, minha mãe já frequentava com mais assiduidade, e ela conheceu um missionário mormon, que viria a ser o futuro marido dela. Nós tínhamos uma condição social estável, simples, mas estável, não faltava nada. Minha mãe chegava do trabalho e sempre tinha um brinquedinho, sempre tinha uma coisinha, um docinho, né? Era uma vida normal, pessoas normais, né? E aí esse lindo, querido missionário mormon, bom, eu vou expor um pouquinho, não sei se eu devo, mas como não estou citando nomes, né? Eles acabam se relacionando, e ele ainda no campo missionário. O companheiro dele me entretinha na sala enquanto eles iam para o quarto. E é claro que eu sabia o que estava acontecendo, que eu não sabia o que era sexo. Mas eu falava, eles estão se beijando. E o companheiro tentando impedir, tentando brincar comigo. Eu achei aquilo tão sórdido, para te falar a verdade. Quer dizer, não achei não, na época não. Eu achei até engraçado, eu não sabia que era proibido, né? Que eles não poderiam estar ali. A minha irmã já estudava no Colégio Emílio Massot, então ela saía da estalagem e ia para o Colégio Emílio Massot, lá no centro de Porto Alegre. Não era centro, é perto do centro. E é um ótimo colégio público, excelente colégio público, para falar a verdade. E muito que bem, ele termina a missão dele e volta para São Paulo, que era a cidade dele, né? E ele começa a mandar cartinha para ela, se comunicar com ela: eu quero te levar pro templo, né? Quero te levar pro templo. Ela fica fascinada. E um dia ela falou: nós vamos embora, nós vamos para São Paulo. O fulano vai vir nos buscar aqui. Ai, gente, tá caindo isso aqui, eu devia ter previsto isso, né? Mas agora vai assim mesmo. Fulano vai vir me buscar. Eu penso, mas a gente tem uma casa boa aqui, pra que a gente vai embora, né? Realmente não faltava nada. Mas, enfim, pessoas com pouca instrução fazem muita besteira. Muita besteira. A pessoa instruída, ela pondera, ela analisa os prós, os contras, ela planeja. Agora, a pessoa sem instrução, ela age por impulso, ela é romântica, ela é estúpida. Né? A bem da verdade, nessa vida, é melhor você ser amado do que amar, né? Porque a encrenca, né? A encrenca fica pro outro. O ciúme, mas por que fulano não chegou ainda? Onde tá fulano que não atendeu o celular? Né? Quando você só é amado, você respeita a pessoa. Aí você não tropeça nas próprias pernas por causa do ciúme, você não age por impulso, é outra pessoa que vai ficar com esse encargo. Eu penso dessa forma, né? Mas é claro, o respeito precisa existir sempre. Então, nossa, gente, como tá mal apoiado, o que eu vou fazer para resolver isso? Espero que fique agora, né? Então, o que acontece? Ele aparece lá na estalagem e nós viemos para São Paulo, com as mãos nas costas de ônibus. Uma viagem de não sei quantas horas, acho que é 23 horas, não me lembro. Faz muitos anos eu não ando de ônibus. Se eu tiver que viajar, não vou viajar de ônibus, Deus me livre. Né? E aí, muito bem.
Chegamos em São Paulo, nós fomos, olha que coisa mais linda, fomos morar na casa, no apartamento do conjunto habitacional da mãe do cara, conjunto habitacional, vê se eu posso, ali na Raposo Tavares. Isso foi em 1991 para 92, tá? Minha mãe engravida em São Paulo. Acontecem alguns problemas, nós vamos morar na casa de um, na casa de outro, porque ninguém aguenta, né? Um apartamento pequeno cheio de gente, né? Porque a família desse cara, do ex-marido da minha mãe, tinha ele tinha irmãos, ele tinha o pai, tinha a mãe, era complicado um apartamento com 2 quartos, gente. Uma loucura, uma insanidade. Nós fomos morar em Itaquera. Eu nem lembrava que era lá minha mãe que me relatou. Quando nós fomos morar em Itaquera, eu lembro que eu fiquei um dia inteiro com fome. Foi aí que começa a minha experiência com a fome, né? O dia inteiro com fome. Minha mãe dizia, espera que vai chegar a ajuda. Minha mãe grávida, do meu irmão, que esse meu irmão nasceu em São Paulo, inclusive, né? Uma casa alugada, sem móveis, sem nada, nada. E estava frio aquele dia. Eu falava, mas que situação? Ela falou, a igreja vai nos ajudar. Eu falei, que bom, temos a igreja. Né? Minha mãe dizimista integral desde sempre. Só que aqui ela já não tinha emprego, ela estava grávida, ela largou o que ela tinha lá no sul, estupidamente, né? O marido dela um incompetente completo. Para fazer filho todo mundo sabe, né? Agora eu quero ver criar. Aí eu quero ver, né? Porque o pobre, você sabe, ele coloca filho no mundo e dane-se, né? Desculpe a expressão aqui, né? Carreira, viagens, lazer, né? Que tal nós sairmos hoje para jantar num lugar bacana, né? Não, vamos comer um PF na esquina uma vez a cada 3 meses, é assim que o pobre faz. Isso quando pode fazer, né? E certo, né? Chegou então no fim da tarde algumas camas bem simplesinhas, acho que eram três camas de madeira individuais. 3 ou 4, eu lembro que ela pegou a dela, as duas camas solteiras e juntou para ficar ela e o marido dela, e as duas outras camas para mim e para minha irmã. Aí eu tinha lá um armáriozinho na cozinha, não tinha mais nada. Eu acho que nós tínhamos TV ou não tínhamos, acho que a gente teve uma época uma TV ali, e fomos vivendo ali um tempo. Só que a situação estava insustentável financeiramente, sempre faltava dinheiro, minha mãe grávida, engordando, feito uma, sabe bem, comendo chocolate alucinadamente, porque ela dizia que tinha desejo, e na verdade não é, né? É porque o pobre, quando ele pode comer um bolo, uma torta recheada de confeitaria, ele vai comer outra inteira, não tem jeito. Né? Hoje eu olho para isso e não dou a menor atenção, nem chego perto dessas coisas. E o que acontece? Eles resolveram voltar para o Rio Grande do Sul, né? Isso, fim de 92, o meu irmão nasce em São Paulo e a gente vai para o sul. Primeira porta que a gente bate é na casa da minha avó. Minha avó era uma obesa, imensa de obesa. Ela não chegava, e ela tinha, no decorrer da vida, uma vida muito dura e tal, muito dura. Ela praticamente não usava roupas, ela usava umas toalhas, né, uns lençóis, né? E a gente passou lá para conversar e minha avó recebeu, pegou meu irmãozinho no colo, tal. Certo. E agora, onde a gente ia morar? Fomos morar na casa de uma mulher chamada Elis, que é amiga da minha mãe até hoje, na casa dessa mulher. As pessoas são generosas, né? Eu não receberia ninguém na minha casa, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Tô acostumado com a minha privacidade, eu sei que essas coisas não dão certo. Até os melhores amigos se tornam inimigos num contexto como esse, mas eles precisavam ajudar, ajudaram. Moramos um tempo na casa dela, depois ela cedeu um espaçozinho numa outra casa próxima, que aconteceram alguns fenômenos engraçados ali, né? Nós tínhamos um vizinho, por exemplo, que ele era amigo das baratas, era um velho, a casa dele ficava de frente para nós. Era até gostosinho, assim, o terreno em si tinha árvores, era agradável, né? Mas simples. E esse velho tinha a casa dele, era diferente para nossa, e até a porta dele era, sei lá, assim, uns 15 passos, né? Eu tinha nojo dele, porque ele deitava no sofá com o mate na mão. Aliás, deixa eu tomar aqui um pouquinho do meu mate. Secou, eu tinha terminado, depois eu tomo. E as baratas voadoras ficavam em cima dele. Ele era amigo das baratas, eu nunca pensei que eu fosse assistir uma coisa como aquela. A barata pousava aqui, pousava ali, na boa, eles eram amigos. Porque mesmo que, né, a pessoa seja porca, né, digamos assim, não tenha muita... não seja uma pessoa aciada, ela não vai querer ficar... Se ela ver uma barata, ela vai matar, né? Mas não, as baratas pousavam nele e criou o seu vínculo. Era nítido que ele tinha uma relação com as baratas, né? Enfim, é o animal de estimação dele.
Ficamos mais um tempo ali, depois fomos morar nos fundos da casa de uma outra mulher também. E sempre nessa situação de subordinação e dependência, né? E é claro que pessoas que vivem assim não são respeitadas, né? Você sempre vai dever alguma coisa para o dono da casa, você sempre vai ser humilhado pelos filhos do dono da casa, que também são uma cambada de pobretões, mas enfim, tem mais do que você. E a vida, infelizmente, queira você ou não aceitar, a gente é o que a gente tem. Antes de qualquer coisa, infelizmente. Eu sei que o ser humano, a filosofia é lindo, é romântico, mas a gente vive num planeta Terra, não é reino celestial com um anjinho voando, tá? Planeta Terra, tá? Acorda, pé no chão, tá? E é claro que também a gente tem que subsistir, né? Subsistir, temos que sobreviver e precisamos de recursos para isso. Dali nós fomos morar, aí tá. Nós fomos expulsos, na verdade, porque esse querido marido da minha mãe só aprontava, ele não conseguia estabilidade em trabalho nenhum, era um ignorante completo. Ela achava que ele era inteligente, né? Tenho certeza que ela mudou de opinião. E nesse contexto, gente, eu não tô olhando para vocês, estou pensando para lá, né? Vou focar mais aqui. Nesse contexto, ele disse quando a proprietária da casa nos pediu para que a gente se retirasse, ele falou assim: minha casa está ficando pronta, eu não preciso de ti. Eu já logo pensei que era uma baita casa, né? Falei, nossa, esse cara com tanta confiança. Muito bem. Naquela circunstância, em Viamão surge um bairro chamado Santo Onofre. Eu sei que tem gente do meu canal que é de Viamão. Conhece Santo Onofre? Pois é, miséria aquilo ali, né? E eu sei que ainda é porque outro dia eu procurei, não viveria naquele lugar, mas nem... Olha, gente, eu tenho um problema até hoje com Porto Alegre por causa disso. Quando eu vou a Porto Alegre, a primeira coisa que me vem à cabeça é Viamão. Vocês já devem ter notado que eu tenho um problema com isso também. Então eu não me sinto muito bem em Porto Alegre, vou ser muito honesto com vocês, não me sinto. Eu gosto de ir para Ijuí, Passo Fundo, gosto da Serra Gaúcha, é claro, que é espetacular. Né? Aquele lugar é muito especial mesmo. E Ijuí é linda, totalmente europeia, é linda a cidade. Né? Então o que acontece? Ai, que droga! As pessoas estavam comprando pequenos lotes ali, ou invadindo, porque eu não me lembro de a gente ter comprado nada ali, acho que foi uma invasão. Só que cada um tinha seu lote, tinha seu terreno, um terreno até grande. E nós morávamos, a nossa casa seria colocada no topo do cume. Era um bairro, era uma região com poucas casas espalhadas, não era comunidade, mas né, cada um tinha seu espaço, era grande até. E nós morávamos no topo do cume, o cume descia e lá embaixo tinha um poço onde a gente tinha que buscar água. Aí eles colocaram lá postes, colocaram água encanada, só que a água dificilmente tinha força para subir até esse cume. Não era tão alto, mas ele era íngreme, mas ele não era tão alto. E a energia elétrica era muito precária. Eu lembro que durante muito tempo a gente usava lampião dentro de casa. Lampião, eu não acreditava que eu estava passando por aquilo, porque não era assim a minha vida. Né? A gente usava aquele banheiro improvisado, que eu não gosto nem de citar o nome. Né? Eu tomava banho, o nosso terreno ficava assim, né? Atrás, era uma região pouco povoada, tinha muita árvore, né? Muita plantação, muitos milharais, né? Atrás do meu terreno havia um outro terreno na transversal, né? E esse terreno, ele terminava ali em cima no cume e ele descia. Então a água, e havia uma torneira lá embaixo, e a água cansava lá. Eu tomava banho naquela temperatura fria de Porto Alegre, para ir pro colégio. Eu tomava banho de água fria. Eu lavava o meu cabelo que hoje eu uso, é um shampoo francês, graças a Deus. Né? Redken, usem Redken, é fantástico. Custa carinho, mas vale a pena. Com sabão em pedra de 30 centavos. Eu lembro até os valores. E quando eu colocava aquela mangueira na minha cabeça, eu dizia assim: quando eu crescer eu vou ter isso e isso. Eu ficava projetando para eu poder sair daquela realidade. Eu projetava. Eu falei, eu vou ter uma casa linda, eu vou ter uma profissão. Eu sonhava. Por isso que eu tô aqui, porque eu sonhava. Né? Usava roupas horríveis, que eu não sei nem se eu podia chamar aquilo de roupa, né? Então era mais para trapos, né? Não eram, né, camisas polo e tal. Esse era o contexto. A igreja, esqueci de contar para vocês, a igreja Mormon nos ofereceu ajuda para construir esse barraco, essa casinha de um cômodo. E era engraçado porque nós morávamos nos fundos da casa de uma mulher chamada Denise, que era pobre também. E eu vejo um belo dia uns 20 homens carregando, cada um numa ponta, carregando uma casa de madeira de um cômodo. Carregando a casa montada para colocar lá. E era um lugar espinhoso lá, era lama, era complicado viver ali. Aí teve que capinar. Eu até hoje sou um ótimo capinador, sabia que eu capinava tanto? Eu que capinei o terreno, inclusive. Eu capinei.
Eu tinha 6 anos de idade, imagina. E a casa foi colocada em cima de umas pedras nas pontas, para encaixar a casa, né? E ela ficou meio torta, assim, porque o terreno era íngreme. Então colocaram umas pedras nas pontas da casa, não foi embaixo de toda a casa, nas pontas para segurar. Só que não tinha como segurar, aquela casa ia cair de qualquer jeito. Eu lembro que uma vez, fez uma semana muito quente em Porto Alegre, lá naquela região. Assim, pegou fogo na TV. A gente não tinha TV, tinha aquela televisãozinha antiga pequena, que às vezes funcionava, às vezes não, e muitas vezes eu nem tinha. Mas eu lembro que se falava da temperatura, o calor extremo do Rio Grande do Sul e tal. Eu falei, gente, e realmente era terrível. Até que veio a tempestade. E a tempestade veio, rapaz, e destelhou várias casas. Casas de concreto foram destelhadas, algumas até desmoronaram. E aquela casa não caiu. Minha mãe já achou que era o Espírito Santo protegendo. E pode ser que esteja realmente anjos, né, protegendo. Pode ser. O que não tem nada a ver com Mormon, mas ela associou a Mormon, né? Nós precisávamos constantemente da ajuda da igreja. E ela não ajudava. Ela não ajudava. Eles iam nos visitar, viam que a gente vivia na mais abjeta pobreza e nunca nos auxiliaram. A não ser que você vá até lá, humilhe-se e mendigue. O bispo mesmo morava numa circunstância muito melhor que a nossa. Era um miserável também, mas era muito melhor que a nossa. Né? E nunca nos estendeu a mão. Minha mãe acreditava que eles ajudavam. Eu não me recordo disso, tá? Muito pelo contrário, eu sei muito bem que eu era obrigado a comer, tá? E essa foi parte da minha infância, né? Triste. Aquele cara com qual minha mãe se casou foi chamado segundo conselheiro do ramo. Lembra que eu contei pra vocês no meu primeiro vídeo? Que aí lá naquela região da Santo Onofre eles constroem uma capela Mormon lá perto da rodovia. E nós fazíamos esse caminho a pé. Para mim era uma enorme distância. Era muito frio, era barro. A gente sofria demais, eu ia com fome, porque no café da manhã às vezes era bolacha com cevada. Bolachinhas de sal, que criança nenhuma gosta disso. E a minha mãe não levava nada pra gente comer lá enquanto as 3, 4 horas que a gente ficava enfiado naquele inferno daquele lugar. E ao invés dela aproveitar o domingo dela, vou vender, sei lá, vou vender cachorro quente, vou vender, né? Porque eu no lugar dela, eu ia trabalhar pra mim mesmo, ia vender cachorro quente, ia montar uma barraquinha ali, eu vou vender, vai ganhar muito mais do que ela ganhava trabalhando pros outros, né? Mas enfim, ela não pensava assim. Passagem pra ir, pra ter a igreja, a gente não tinha, íamos a pé. E o maridão dela conseguiu um cargo de segundo conselheiro do ramo de Santo Onofre, se não estou enganado era isso o nome do ramo. A capela demorou uma eternidade para ficar pronta e o que se comentava é que a igreja não tinha dinheiro para construir. A multibilionária seita Mormon, hein? Com 100 bilhões e um investimento só fora, tudo aquilo que a gente já conversou, que vocês sabem aí, tem vídeo em que eu detalho muito o que eles trazem, né? E na verdade... nem eles eu acho que sabem quanto dinheiro eles têm, né? Muito bem, nós ficamos então ali naquela circunstância terrível e um belo domingo minha mãe descobriu, era eleições municipais em Porto Alegre, em 1993, se eu não estou enganado. Tarso Genro foi eleito aquele ano, né? E alguém disse lá na seita que ela deveria orar, meditar sobre. Eu já tinha iniciado a minha alfabetização, sofria um bullying enorme do colégio, porque pobre, né? Os guris todos com lancheirinha, tudo bonitinho, eu não tinha nada disso, eu andava com os pobres. Só que a diferença é que eu tinha excelentes notas. Excelentes notas. Tinha um péssimo comportamento, nunca, né, sou hiperativa, não conseguia me conter. Eu já vivia uma vida muito regrada em casa, então no colégio eu soltava tudo, né? Mas minhas notas eram impecáveis, né? Acho que foi o que me salvou. E eu não era aplicado, interessante, né? Eu aprendia, sempre aprendi assim. Eu acho que, olha, no colégio mesmo eu fui começar a estudar para a prova bem depois, eu não estudava, realmente eu não estudava. Não tirava, né? Às vezes nem tirava aquela ótima nota, mas era o suficiente para passar. E eu me sentia um vitorioso, porque eu não tinha paciência para estudar. Eu achava que não era necessário, né? Muito bem. E foi quando eu descobri que minha mãe tinha um parafuso a menos, né? Porque não é possível. Era eleições. Então alguém disse lá na seita que tem que, a gente precisa, né, votar com consciência. Enfim, bastava ela pesquisar, bastava ela conversar com pessoas, bastava ela ponderar as propostas, analisar o plano de governo. Ela não fez nada disso. Sabe só o que ela fez? Ela jejuou. Ela ficou uma semana muda dentro de casa, que nem uma louca, completamente transtornada. Se você falasse, mãe, ela falava, para, que eu preciso ouvir o espírito. Era bem assim.
Mas que espírito que tu quer ouvir? Para. É assim, um pânico. Isso foi segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Mãe, vem cá. Silêncio, que eu tô em espírito de oração. Ela aprendeu na seita. Espírito de oração e jejuou. E se debruçou, e se ajoelhava, porque ela queria ter uma revelação. Deu quinta, sexta, sábado. Domingo era dia de eleição. Minha irmã, minha mãe, meu irmão recém-nascido. Minha mãe ainda não estava grávida. E o ex-marido dela. Indo para o centro de Porto Alegre para votar. Ninguém podia rir, ninguém podia falar, ninguém podia fazer nada. Mãe, que oração? Para, pelo amor de Deus, que o espírito vai embora. Para. Falei, mas que espírito que você quer ver? Eu ficava me perguntando, que espírito que é esse? Ela falou assim pra gente, então esperem aqui que agora é o grande momento. Essa altura do campeonato eu já estava até roendo as unhas. Eu falei, gente, será que ela vai sobreviver? Ia lá, voltar e voltar? Porque eu pensei, deve ser simples, né? Eu já tinha lido, visto, já no colégio já tinham comentado que era pegar uma cédula, preencher, colocar dentro da caixinha. Na época não existiam as urnas eletrônicas. Eu falei, não tem segredo. Rapaz, essa mulher me volta depois de 5 minutos. 5 minutos. Triunfante. Chovia em Porto Alegre. Triunfante. Assim. Aí eu olhei, né? Já tava assim, será que ela conseguiu voltar? Tão difícil. Ela falou assim: o espírito me confirmou. E saiu, feliz da vida. Eu falei, gente, minha mãe é louca. Minha mãe só pode ser louca, né? Então eu fiquei pensando nisso, né? E, enfim, os anos se passaram. Minha mãe engravidou em 95 do meu outro irmão, né? E posteriormente nós voltamos para São Paulo, né? Vendemos lá o barraquinho, tivemos muita sorte de conseguir, vendemos por R$1.000 na época, que seria hoje equivalente, sei lá, talvez na época o real era parelho ao dólar, então digamos que seria hoje R$10.000, acho que menos, menos, R$6.000 provavelmente, E viemos para São Paulo com malicuia novamente, para a mesma região, para o mesmo apartamento que era da família desse marido dela, só que dessa vez eles já tinham comprado uma outra casa e ofereceram um apartamento pra gente. O relacionamento da minha mãe com esse ex-marido dela sempre foi péssimo. Ele era uma pessoa extremamente agressiva, violenta. A sorte dela é que ela sempre soube se defender, mas não era uma convivência saudável. Eu tinha violência física, eu fui várias vezes agredido, eu sofri violência doméstica, né, por uma pessoa que não era meu pai, né, porque na verdade o meu pai, eu esqueci de mencionar, mas meus pais se separaram muito cedo, meu pai foi trilhar outros rumos, aconteceram certas coisas muito pessoais para contar, né. Depois a gente foi se reencontrar só alguns anos atrás, né? Então ele não participou da minha criação. Então você veja aí toda a questão social envolvida, né? E como isso vai afligindo as pessoas, né? Você já vive tantas limitações, vai ter que se agarrar numa porcaria de uma seita maldita como essa, né? E então eles se separam em São Paulo. Minha mãe e esse marido, uma briga, um escândalo, uma coisa assim deplorável. Eu fiquei traumatizado durante anos com aquilo, foi terrível, né? Ela saiu vencedora, mas foi muito terrível. Então a família dele entra na justiça para pedir o apartamento. Ela tinha nada menos do que 4 crianças ali. Minha irmã, eu e meus dois irmãos, que eram filhos desse cara. Os avós pediram o apartamento na justiça. Minha mãe não tinha como pagar um advogado e não foi inteligente o suficiente de buscar auxílio público, né? Porque, na verdade, a Defensoria Pública de São Paulo é muito eficiente. E se ela tivesse buscado a Defensoria Pública e não tivesse buscado os mormons, ela teria, pelo menos, ficado com aquele apartamento, ou eles teriam que vender e dar uma parte, né? Porque você sabe como é que é a lei. Se o pai não resolve, o encargo cai em cima dos avós. Mas minha mãe, estúpida, tola, ignorante, né? Ainda naquela época, confiou mais uma vez. Os mormons, a igreja vai me ajudar com um advogado. O advogado chamava-se Alexandre, tá? Não lembro o sobrenome dele. Logo em seguida também ele saiu da seita, traiu a mulher, aprontou todas lá. Sabe o que ele fez? Claro que a seita não pagou, né? A seita pediu que ele trabalhasse de graça. Como a seita não quer gastar com nada, né? Aí ele falou, tá bom, chegou até lá, na audiência, chamou o advogado da parte e falou, olha, 3 meses para eles ir embora, vamos fazer assim, fizeram um acordo ali. A boboca da minha mãe não fez nada. Não, ela falou, mas eu não, nem para dizer, não é isso que eu quero. Você está aqui para me ajudar, não para me... 3 meses. E nós tivemos que sair, fomos morar nas periferias de São Paulo, aí, lá na Raposo Tavares também. Ficamos mais alguns anos lá. E quando eu completei 19 anos, eu estava num bom emprego,
Claro que eu fiz muita coisa nesse meio inteirinho, eu jogava handball, eu já ganhava um saláriozinho desde guri e tal, competia no Clube Pinheiros, competia no clube de Guarulhos, então né, eu sempre ganhei um dinheirinho. Na verdade, minha vida sempre foi se distanciando da vida da minha família. Assim, eu sempre tive oportunidades que eles não tiveram, eu sempre tive uma cabeça que eles não tinham. Isso é um fato para mim, né? E aos 19 anos eu aluguei um apartamento em Perdizes, né? Que é um bairro de classe média alta e tal, e para viver. Né? E claro, e aí teve todo um contexto que eu já contei para vocês, a minha imersão nas drogas, quando eu saí da seita, que eu saí completamente alucinado, né? Eu acabei perdendo esse apartamento depois, porque eu tinha 2, 3 empregos, eu trabalhava no Banco Safra, eu trabalhava em construtora, eu trabalhava em empresas de TI, eu trabalhava com tudo, eu fazia muita coisa. E era muito competente, né? Mas surtei, fiquei louco, e muitos mormons entram aqui no meu canal e me chamam de cracudo, de drogado, coisas brutais, né? É interessante que eles são tão superiores a mim, né? Tão espiritualizados, os padrões deles são tão superiores, mas olha, alguma coisa me diz que Jesus Cristo ensinou a não julgar, porque da mesma forma, a mesma régua que você usa para julgar os outros, você será julgado. Tá? Sim, eu tive essa fase. Na verdade foi uma crise existencial gravíssima. Eu acho que está explicado para vocês mais ou menos os motivos. Mas eu superei, né? Aí eu desculpe, pode parecer um pouco arrogante para vocês que me insultam, me chamam de fraco, me chamam de, né, de cracudo e drogado. Onde você mora? Quantos países você conhece? Quantas línguas você fala? Desculpe, eu moro nos Jardins de São Paulo, metro quadrado mais caro da cidade, não sei você. Desculpe, tá, gente? Vou me permitir isso aqui, porque é muito difícil a gente ser tratado como se não fôssemos humanos, né? E não tivéssemos o direito de cometer os nossos erros, porque afinal de contas eu fiz mal para mim. E detalhe, eu demorei mais de 10 anos para tomar coragem para me resignar da seita. Eu não frequentava, né? Aquilo ficava isolado, escondido em mim, lá no fundo e tal. Mas como eles me ensinaram que se eu mantivesse meu nome lá, eu garantiria algum grau de glória lá naquele reino celestial que eu já expliquei para vocês, nessa vida próxima deles aí, eu deixei. Ou seja, eles ainda tinham algum controle sobre mim. E a minha resignação eu só fui pedir há 2 anos atrás. A minha mãe se afastou logo em seguida, assim que eu criei o canal, né? Ela, há um tempo atrás, eu disse para vocês que ela ia apresentar a resignação, mas isso não aconteceu ainda. Ela estava para fazer isso, ela vai deixando, não que ela não queira, ela vai esquecendo, vai deixando. E um mês atrás ela ia dar entrada, né, assinar lá os documentos, levar no cartório, mas aí aconteceu essa situação com a minha sobrinha, nós demoramos 1 mês para conseguir solucionar e resolvemos. E agora ela vai correr atrás disso essa semana, mas de qualquer maneira ela está afastada da seita e com uma outra cabeça. Hoje ela é uma pessoa graduada, ela tem uma funcionária pública há 20 anos, né? Tem a casa dela, tem a vida dela, e hoje com uma cabeça muito diferente daquela. Ela percebeu como ela era engessada, como ela era pequena, como ela era limitada. E quando ela toca nesse assunto, né, ela não gosta nem de falar da seita, porque ela se sente tão enganada, tão vilipendiada, aviltada, que fica difícil até de conter, né, a raiva. Esse marido dela, não contei pra vocês, o ex-marido, né, sumiu, né? Anos depois ele reapareceu, porque ele resolveu voltar para a seita. Ele também foi escravo da seita, um burro mesmo. Ele deixou de pagar pensão durante anos, né? Quando ele reapareceu, ele cometeu o equívoco de contar onde ele trabalhava, que ele também era funcionário público. Ele entrou na justiça e ele foi condenado a pagar todos os anos de atraso de pensão para 2 filhos. Até hoje ela recebe, os guris já são maiores de idade, já estão graduados até. Ele até hoje recebe os atrasados da pensão. Ele ficou louco de ódio, sumiu, desapareceu de novo, mas não tem como ele evitar, porque eles contaram direto na folha. É um tapado mesmo, né? Diz que ele sofreu um acidente, a perna manca, assim, uma vida desgraçada ele teve, diferente da dela, que acabou se encontrando, acabou estudando um pouco mais, né? Acabou se livrando do mormonismo da maneira certa, sem sofrer o que eu passei, né? Porque eu sofri muito, demorei para entender os danos que eles me causaram, que eu não era culpado de nada, né? Então olha a combinação do mormonismo nas nossas vidas, somado a uma situação social complicada. Eles nos levaram a perder tudo. A gente precisa de um advogado? Não tem. Você precisa de auxílio financeiro? Não tem. Nós ficávamos sem energia elétrica para pagar o tal do dízimo deles. E aí? E ainda quando pagavam uma conta para nós, jogavam na nossa cara que que a igreja não podia ajudar, que a igreja não tem condições. Então para de esfolar os pobres para que eles possam pagar as suas contas, seus filhos da...
né? Gente, esse é o meu relato de hoje pra vocês, tá bom? Tá gostoso o dia hoje aqui em São Paulo. Eu tô me recuperando, tá? Eu fiz um exame da Covid-19 essa semana no laboratório, vai sair, o resultado demora alguns dias. Eu acredito que não seja Covid, porque eu não tenho outros sintomas, eu tô com aquela tossezinha chata, sabe? Mas a gente vai ficando por aqui hoje, tá? Agora vocês sabem como tudo começou. Bom domingo pra vocês, boa semana. Semana que vem a gente se fala. Bis down. Tchau, tchau.